Olá, eu sou a doutora Cláudia Santana e hoje a gente veio conversar sobre um assunto muito importante que eu ouço muito dos meus pacientes. Doutora, se eu não sinto nada, por que eu preciso acompanhar meu diabetes e ficar indo no médico? Quase metade dos pacientes com diabetes, principalmente os pacientes com diabetes tipo 2, não sentem nada. Ela é uma doença silenciosa, uma doença que causa poucos sintomas, ou quando ela vai causar sintomas, ela já está muito elevada, e a gente precisa de um acompanhamento regular para dosar os níveis da glicemia e os níveis da hemoglobina glicada, que é um exame que me dá uma noção da média do meu diabetes lá nos últimos 3 meses. Sim, esse é o exame que a gente chama de dedo duro. Não adianta fazer dieta na semana de colher o exame, não, porque a hemoglobina glicada, ela vai te entregar. Gente, como eu não sinto nada, muitas vezes essa glicose alta, essa glicemia elevada, né, no meu sangue, transforma esse sangue como um melado, que por onde ele passa, ele pode causar problemas. Daí vem as temidas complicações crônicas. Não é raro para nós que atendemos diabetes diariamente, recebermos pacientes do oftalmologista ou do cardiologista, um paciente que nem sabia que era diabético e já tem uma lesão na retina causada pelo diabetes, ou que já teve um evento isquêmico, um infarto, por exemplo, e ele nem sabia ainda que ele era diabético. Por quê? Não faz o acompanhamento regular. Então, se você tem diabetes, é muito importante, a cada 3 meses, pelo menos, fazer exames periódicos, onde o seu médico vai poder avaliar não apenas o seu nível de glicose, mas também o nível de colesterol, avaliar a sua pressão arterial, controlar o seu peso. Além disso, ver como estão os seus rins, como está o seu fígado, como está você por inteiro. Então, já que a gente disse dessas temidas complicações crônicas, vamos falar um pouquinho sobre elas? Por onde esse sangue rico em açúcar passa, ele pode causar problemas, mas ele tem os órgãos preferencialmente atingidos. Então, a gente divide as complicações do diabetes em micro, que atinge pequenos vasos sanguíneos, e macrovasculares. As complicações microvasculares mais importantes são 3. A principal complicação crônica é a neuropatia diabética. A neuropatia diabética, ela é uma lesão progressiva dos nervos periféricos, que geralmente começa nos pés e vem subindo. Então, com a neuropatia, o paciente pode apresentar um quadro de dor, principalmente uma dor de repouso, quando ele deita para descansar. É uma dor que pode se manifestar como fisgada, pontada, queimação, latejação, que muitas vezes o paciente fala: doutora, eu preciso levantar, andar um pouco, esfregar o meu pé para aliviar esse sintoma. Além disso, gente, com o tempo, esse nervo pode ir morrendo e eu posso começar a ter perdas de sensibilidade, predispondo às úlceras, às feridas no pé, o tão temido pé diabético, que aumenta muito o risco de amputações. Inclusive, a diabetes só perde para os acidentes em causas de amputações, de doenças. A diabetes é a principal causa de amputações no mundo. Outra complicação microvascular, a retinopatia diabética. Então, a retina, gente, ela é parece um filme colado atrás do meu olho que ajuda na minha visão. Então, somente um exame de fundo de olho que o oftalmologista vai fazer, ele consegue rastrear e pegar sinais precoces dessa retinopatia quando ainda existe tratamento. Porque se eu tiver uma retinopatia proliferativa grave, eu posso inclusive evoluir com cegueira. A diabetes também é a principal causa de cegueira adquirida no mundo. Outra complicação microvascular é a nefropatia diabética, o problema dos rins. O diabetes está entre as 3 principais causas de levar o paciente a um programa de diálise, levar à insuficiência renal. Isso no Brasil. Então, os diabetes, a hipertensão e as infecções, né, são as principais causas.
Existem países no mundo que a diabetes também é a principal causa. Falamos dessas complicações microvasculares. E agora a gente vai falar das macrovasculares, que são que realmente podem levar esse paciente ao óbito, né? Então, as complicações macrovasculares, eu tenho complicação coronariana, que o paciente com diabetes, principalmente mal controlado, né, e com outros fatores de risco, e geralmente tem outros fatores de risco, como dislipidemia, hipertensão, eu aumento o risco de um infarto, de uma angina, de uma obstrução das minhas coronárias. Doença cerebrovascular. Então, o diabetes também aumenta o risco de AVC. Lembrando, gente, que AVC e infarto, as doenças cardiovasculares, são a principal causa de óbito no mundo, em diabéticos e não diabéticos. Mas a gente sabe que os pacientes com diabetes, eles têm um risco aumentado, né, de ter essas doenças, esses desfechos cardiovasculares. E por último, a doença arterial periférica. Então, uma obstrução de uma artéria periférica de membros inferiores, por exemplo, que pode levar à necrose, pode levar à gangrena e também às amputações. E muitas vezes, quando esse paciente não tem um bom controle da sua glicemia, ele tem concomitantemente uma lesão no nervo periférico com uma lesão na circulação, na artéria, de forma periférica. E essa combinação, ela é devastadora e aumenta muito o risco de amputações. Eu espero ter ajudado. Dúvidas, estamos aqui para te ajudar. Um abraço.